Olá! Sem dúvida, chegamos à época que o mestre Samael falava, dos tempos de bancarrota mundial. O tema de hoje é contaminação psicológica ou emoções negativas. E é um tema muito importante para o trabalho interno. Porque se nós estamos contaminados com essas emoções negativas, pensamentos negativos, isto vai se tornar um grande obstáculo para as experiências internas. E hoje, já chegado agora a 2020 e próximo já aos grandes acontecimentos que a humanidade vai passar, é muito importante nós termos um equilíbrio emocional, psicológico e podermos ter uma paz interna, uma paz espiritual para poder praticar o ensinamento e ter as comprovações internas e receber esse ensinamento internamente da gnose. Sem dúvida, a gente vive uma época de muito, a gente pode dizer que os nervos estão à flor da pele, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso na questão econômica, a gente vê isso na sociedade no geral, a questão da degeneração de valores, as drogas, as doenças que agora algumas surgem, que os médicos, a medicina não encontram a cura. Então a gente tem toda uma crise de valores na humanidade, a própria destruição da natureza. Existe toda uma crise da humanidade que pode gerar um fator de identificação psicológica. E nós, como seres integrantes do processo aí da natureza, vivendo em sociedade, no planeta, a gente não está livre dessa contaminação. Logicamente que nós temos armas para nos isolar dessas emoções negativas, não nos contaminar. É isso que vamos tratar esse tema. Mas é fato que, tanto em casa como no trabalho, na questão social, sempre vão existir aspectos que nós podemos nos identificar emocionalmente. E a gente precisa trabalhar sobre isso. Porque uma coisa é a questão do karma. Existe o karma mundial que está em vigor, né? A gente pode ver agora a questão do coronavírus aí que se implantou, e isso mexeu com toda a sociedade, está afetando toda a humanidade. Então isso são karmas que estão vindo de cima para baixo, que a gente vai ter que aprender a ter uma postura psicológica em relação a eles para poder continuar o nosso trabalho. Outra situação é diante dos karmas e diante das identificações que existem na sociedade, são os nossos defeitos atuarem. Então é aquela questão do trabalho, nós vamos se identificar com alguma situação, nós vamos ter que estar trabalhando sobre isso. Os defeitos sempre vão ser a mola mestra para a gente fazer o trabalho sobre si e poder ir se desenvolvendo. Então existe karma, existem os defeitos. Existe também a questão dos problemas, né? O mestre Samael sempre fala que os problemas eles estão dentro da nossa mente. A mente cria os problemas. Ele não está querendo dizer com isso que às vezes a gente não se depara com um problema, com alguma situação de fato que a gente tem que resolver fisicamente. Mas normalmente a gente dá muita vazão aos problemas. A gente fica preocupado com algo. Ou a gente dá muito crédito a uma situação. Então a gente cria um problemão dentro de nós. Quando a gente sabe que tudo com o devido tempo acaba passando, né? A gente resolvendo ou não, se preocupando ou não, a solução às vezes aparece, a gente toma uma atitude correta em relação ao próprio problema e aquilo passa, né? A gente até convida os estudantes a lembrar situações que eles passaram na vida, de dificuldades, problemas, e seja familiares, trabalho, o que seja, e vejam se isso não acabou passando. Então uma das questões que o mestre explica na questão dos problemas, a gente tem que aprender a se desligar deles, porque o problema tem uma tendência que ele vai querer tomar a nossa mente como uma preocupação constante, e nós vamos nos esgotar com isso. Então a gente tem que aprender a deixar ele de lado, esquecer esse problema, não ficar se preocupando com ele, para quando no momento adequado que a gente tiver que tomar uma atitude, a gente vai e toma. Então a gente vai e resolve aquele problema. E também entra aí a técnica da meditação. Porque quando a meditação, a gente pode fazer uma reflexão em cima de uma situação, de um problema, ver os prós e contras do que está ocorrendo, mas depois é preciso se desligar, é preciso se aprofundar dentro de si mesmo. Para quê? Para nos colocar em contato com as partes internas, com as partes superiores do ser. Porque elas têm a capacidade de nos dar ideias novas, emoções de tipo superior que vão até repercutir na solução de um problema.
Então a meditação também, ela é uma técnica que se usa para se resolver problemas. Agora, voltando a esse aspecto social, vamos analisar hoje uma questão que pega muito aqui no nosso país. Claro que em outros países também vai ocorrer, na América do Sul, em outros locais, mas é a questão política, né? A gente vê uma divisão muito grande em questões de extrema esquerda, direita e identificação com os políticos que estão aí. A gente vê as mídias sociais, existe uma grande guerra política. E nós, como estudantes da gnose, a gente não deve se identificar com tudo isso. Porque isso tudo vai nos roubando energia, nós vamos nos desgastando, nós vamos criando inimizades. A gente vai se exacerbando, e quando a gente se extrapola nessa questão, a gente acaba criando um desequilíbrio nos centros, nessa parte psicológica, e a gente não consegue ter resultado nas provas, porque a gente está identificado com uma situação. A gente sabe que o Brasil, ele é um país, a gente até falando um termo mais popular, é a bola da vez, né? Com os acontecimentos futuros também, além de ser já uma grande potência econômica, ele ter uma grande vocação, né? Seja a agricultura, a indústria, ele é um país amplo, né? Existe bastante trabalho e já informação gerada dentro do país, existe bastante mão de obra também para isso. Mas o país, ele é um país do futuro, em face ao que vai ocorrer com a humanidade, as próprias guerras e situações que a humanidade vai ter que enfrentar, ele vai no futuro se tornar uma referência. Então a gente está passando por um processo de descontaminação da própria política, de se definir quais são os reais valores da sociedade, a questão do combate à corrupção, a gente vê a justiça atuando contra isso, a gente vê o Congresso lentamente há uma renovação, o próprio governo houve uma renovação política, é todo um processo, claro, transitório. A gente vai chegar ainda a algo que talvez fique a contento da maioria da população. Então é o fato que a gente não deve, nesse momento, se identificar com o que passa. Isso não quer dizer que a gente não tenha uma opinião, que a gente não tenha uma posição, que não deva defender, mas o gnóstico, o estudante, ele sempre deve buscar o centro, o equilíbrio. Por quê? Porque a gente também precisa de governantes que eles se apoderem desses reais valores que a gnose ensina, né? Eles precisam ter esses valores. Assim como nós no dia a dia a gente pratica esses valores, esses governantes eles precisam adquirir esses valores. E é um processo todo que o país vem passando. Então a gente não deve se identificar com tudo isso, né? A gente sabe que um dia vai chegar um governo, que é um governo meio termo, equilibrado, que ele tem equilíbrio nas ações, nós vamos chegar. A gente tem que ter muita fé e esperança que isso ocorra, e nas nossas atitudes diárias também caminhar no sentido disso, inclusive em relação quando conversa com as pessoas. Então é importante esse aspecto, e a gente vê muita guerra na questão da mídia, estudantes que se identificam com a situação, mas a gente não deve se identificar. Isso gera um desgaste emocional muito grande. É aí que entra esse aspecto das emoções negativas. E também as emoções negativas, a gente vê muito liberalismo hoje, né? Existe uma degeneração de valores. Existe, vamos dizer, aqueles vídeos que se recebe, aquelas notícias que tem a ver com a parte negativa dos defeitos. A gente recebe isso constantemente. Então a gente precisa usar o livre-arbítrio de abrir ou não essas notícias, de ficar identificado ou não com essas notícias, com esses vídeos, né, com tudo isso. A gente tem que ter esse livre-arbítrio e até uma disciplina de não ficar se ocupando com essas coisas, né? Para isso o mestre Rabolu ensinava a questão da concentração, que a gente deve ter as tarefas diárias, nos concentrar no que estamos fazendo no dia a dia, em cada situação, estar ali presente naquele momento, para evitar ficar à toa e justamente estar em contato com essa questão das mídias, essas notícias que vêm, seja WhatsApp, Facebook, qualquer meio eletrônico que a pessoa receba, e inclusive o aspecto da televisão, né? Que o aspecto da televisão ele foi se decaindo bastante também. A gente vê os noticiários como são negativos, como você pega agora, a gente tem esse tema aí, por exemplo, o coronavírus, como a mídia bate bastante nisso, e como a gente acaba ficando identificado com tudo isso. Então não é que a pessoa não tenha que ter informação, a informação sempre vai ser importante para a gente tomar as medidas corretas em relação até a uma situação ou problema. Mas a gente não deve estar lá o tempo todo identificado com tudo isso. A gente tem que ter a informação
tem o seu tempo para aquilo e depois a pessoa se ocupa dos seus afazeres. Ela tem que aprender a se isolar dessas situações. Então a gente não deve estar identificado. A gente tem que ter uma disciplina e o livre-arbítrio para tomar posições e não se ficar se contaminando com as emoções. Isso também se refere em relação às pessoas que a gente lida, né, diariamente. Às vezes a gente não precisa estar identificado com a pessoa, a gente pode tomar atitudes no momento que a gente ou tira a pessoa daquele estado de identificação, até pela própria palavra, mudando de assunto, a própria palavra de força, de esperança. Hoje a gente tira a pessoa, ou às vezes a gente procura fazer outra coisa para não ficar o tempo todo dominado por aquela emoção negativa. É assim que a gente vai evitando a contaminação psicológica. A gente precisa aprender a fechar a janela dos sentidos, né? Quando alguém vem com algo negativo, que a pessoa vem com ira, ela vem braba, ela vem com uma emoção negativa de qualquer tipo, a gente precisa aprender a se fechar para aquilo, não estar com o centro emocional, psicológico aberto, porque daí a gente vai se contaminar naquilo. Então a gente precisa, isso é um atributo que a própria essência ela utiliza. Se a gente está em autoobservação psicológica, em recordação de si mesmo, lembrando o ser, a própria essência ela vai produzindo esse tipo de filtro, ela fecha a janela das emoções. Já quando uma pessoa vem com algo positivo, uma emoção boa, né, quando a gente está se deparando com o próprio contato com a natureza, uma música clássica, a gente pode buscar essas emoções de tipo superior, a gente deve buscar, na verdade. Isso está relacionado à questão dos equilíbrios dos centros. Essas emoções superiores elas vão nos auxiliar até a nos livrar das emoções negativas. Porque como a gente realçou, se a gente passa o dia com essa carga emocional negativa no centro emocional, logicamente que à noite nós não vamos ter concentração para as práticas. Logicamente que mesmo que a pessoa logue um desdobramento, ela não vai ter uma grande experiência de tipo superior, com as partes internas ou com o próprio acesso aos templos e o contato com as hierarquias. Por quê? Porque ela, vamos dizer que com muito sufoco ela conseguiu a experiência. Claro, já foi uma experiência ali, um desdobramento em si, mas ela não está adequadamente num nível de concentração e num equilíbrio psicológico para ter uma experiência do nível mais superior. E a gente precisa chegar a essa situação e ir tendo experiências de nível mais superior. Então também reforçando um aspecto importante das práticas, além do dia a dia essa batalha psicológica, né, atenta aos defeitos, trabalhando com a morte dos detalhes, evitando essa contaminação psicológica, um aspecto importante é a gente se disciplinar em fazer as práticas. Mesmo que sejam por poucos minutos durante o dia, a gente deve ter essa disciplina. Porque essa prática ela quebra um pouco daquela rotina do dia, com aquela carga que a gente está recebendo, a gente consegue naquele momento se isolar de tudo isso. A gente se entrega ao nosso Pai interno, a Mãe Divina ali, e se coloca na mão deles. Então é como se fosse um processo reequilibrante que a gente está aplicando naquele momento. E uma das práticas muito importantes que o mestre sempre ensinou é a meditação. Até vos lembre que ele contava que o mestre Samael, ele disse que se dedicava 6 horas a meditar. Imagine, ele ficava 6 horas meditando. Por quê? Porque ele queria ter esse contato com as dimensões superiores, com o mundo causal, com as hierarquias. Ele queria botar esses centros da máquina humana em contato com os centros superiores, né? Então é o processo que a gente tem que utilizar. Vejo que os orientais são bastante disciplinados em relação às práticas de meditação. Os orientais levantam na madrugada, tem a disciplina de acordar na madrugada, é uma disciplina interessante de adquirir, acordar durante a madrugada e se dedicar a fazer uma meditação, depois, quem sabe, da meditação, fazer um desdobramento astral. Então é uma disciplina que vai se implantando. E tudo isso vai nos criando uma paz psicológica dentro de si, que tem a ver com esse equilíbrio emocional. Então, além da meditação, reforçando em quanto aspectos ao controle das emoções negativas, é trabalhar os equilíbrios do centro. Porque se a gente força muito num centro da máquina humana, que é o mental, o emocional, o instintivo, o motor e sexual, se a gente trabalha demais fisicamente, se a gente se desgasta numa leitura, num estudo, num projeto,
Se a gente discute demais, que é aquela questão negativa, né? Porque uma emoção negativa é discussão, é fofoca, é murmuração, é essa questão política que eu falei. Então, se a gente vai se desgastando demais um centro, é lógico que vem o desequilíbrio. Logicamente, o centro sexual vai se desequilibrar por último, e aí se desequilibra toda a máquina humana. Então, o equilíbrio do centro é fazer cada coisa a seu tempo, com concentração, e saber trabalhar o centro. Se a pessoa ela se dedicou muito ao trabalho, ao estudo durante o dia, à noite ela tem que se dedicar mais à parte emocional. Então é muito importante à noite, já quando estamos nos nossos lares, que passou a luta diária pelo pão de cada dia, a gente aprender a eleger atividades que têm a ver com a nossa essência. Isso é um aspecto até digamos, que está relacionado ao planeta Vênus. Se no dia é um dia de luta, que é mais marciano, o próprio trabalho sobre os defeitos tem a ver com Marte, guerra, eliminação. Já à noite a gente pode aplicar mais um aspecto de Vênus, que tem a ver com a essência, com as práticas, com esse estudo mais transcendental do ensinamento, com a questão da pintura, da música clássica, aprender a relaxar. A gente tem que aprender a se desligar dos problemas, se desligar um pouco dessa questão do dia a dia, da sociedade, dessa mídia. Então a pessoa tem que ter esses tempos. O gnóstico ele tem que aprender a cultivar esse tempo, porque isso tem a ver com a revolução da consciência. A gente precisa mudar, a gente precisa agora chacoalhar, os antigos precisam chacoalhar a poeira. A gente tem que mudar hábitos, mudar costumes, buscar essa questão superior. Então a gente tem que adquirir hábitos superiores, hábitos positivos, que tem a ver com a consciência, com a essência, manter essa essência ativa. Não adianta chegar à noite e se entregar à televisão, ao computador, a ler, a ficar preocupado, a ir dormir tarde. Isso aí, assim a gente não vai conseguir desenvolver para o trabalho. A gente precisa ir desenvolvendo esse aspecto superior dentro de nós, porque isso vai criando aquilo que a gente fala que é o centro magnético, que é o centro magnético que leva a pessoa a ir despertando a consciência, aquele centro de energia dentro de si, que é o centro de gravidade permanente, melhor falando. Então a gente vai desenvolvendo esse centro de gravidade permanente, e isso cada vez vai levando mais a pessoa a trabalhar pelo ensinamento, a buscar emoções superiores, a ter um controle sobre os pensamentos. Tudo isso vai ajudando. Então, para não alongar mais, seria isso, por hoje. A gente vai fazer abordagem de alguns outros temas mais à frente, Vamos gravar mais alguns vídeos. E você pode entrar em contato através das páginas do site do Gnóstico para Poucos, aqui no próprio YouTube, o blog e a página do Facebook. Seria isso, até a próxima. Agradecemos a atenção de todos. Paz inverencial.